Então, gente, agora a gente vai corrigir os exercícios da semana 2. Da semana 2 do volume 2 do PET. Então, a primeira questão fala o seguinte. A primeira questão aí que vocês já fizeram, está pedindo para determinar o grau dos polinômios abaixo. Então, na letra A aqui a gente tem 9x ao quadrado vezes y à sétima, menos 3x à sétima, vezes y. Então, como eu já expliquei, como é que faz para determinar o grau desse polinômio aqui? Aqui você já pode perceber que ele tem mais de uma variável. A variável dele aqui é x e y. X e y é variável. Ou seja, ele tem duas variáveis. E quando a gente vai fazer o grau do polinômio de duas variáveis, a gente tem que analisar cada monômio desse aqui. Então aqui a gente tem esse primeiro monômio aqui, 9x ao quadrado vezes y à sétima. O que a gente faz? A gente pega 2 mais 7, dá 9. Então a gente percebe que esse primeiro monômio aqui é de nono grau. Já esse segundo monômio aqui, 7 mais 1 que tem aqui dá 8. Então esse segundo monômio é de oitavo grau. Como esse monômio é de nono grau e esse outro monômio é de oitavo grau, o grau do polinômio todo aqui é dado pelo maior grau do monômio. Então, qual é o monômio desses aqui que tem o maior grau? É o do nono grau. Então, o grau do polinômio aqui vai ser... O grau vai ser quem? Vai ser nono grau. Ok? A letra B, temos outro polinômio aqui. X à quarta vezes y à quarta, menos 5x ao cubo vezes y ao quadrado, menos 4x à quinta vezes y à sexta. Da mesma forma que a gente fez a letra A, a gente vai fazer a letra B. A gente já percebe que é de duas variáveis, e quando tem duas variáveis, a gente deve analisar cada grau do monômio. Então, cada monômio desse aqui vai ter um grau, e o que tiver o maior grau, que vai ser o grau de todo esse polinômio. Então, o primeiro aqui a gente já percebe que ele tem grau 4 mais 4, 8. Então, ele é do oitavo grau. Esse segundo aqui a gente somando 3 mais 2, 5. Ele é do quinto grau. E esse último monômio aqui, 5 mais 6 dá 11. Ou seja, ele é do 11º grau. Então, logo, o grau desse polinômio aqui vai ser... O grau dele vai ser igual a 11º. Pois o monômio de maior grau é esse, ou seja, ele define o grau de todo esse polinômio aqui. A letra C, a gente tem 16ab ao cubo, mais 7a ao quadrado, mais 5b ao quadrado. Aqui a gente tem duas variáveis também, a e b. O que a gente tem que analisar? Também o grau de cada monômio desse. Esse aqui, 1 mais 3 é 4, ou seja, ele é de quarto grau. Esse monômio aqui, ele só tem A aqui, então ele é A ao quadrado, ele é de segundo grau. E esse terceiro aqui também é de segundo grau. Ou seja, segundo grau e quarto grau. Então, esse monômio aqui é o que tem o maior grau. Então, ele que vai definir o grau de todo esse polinômio. Então, o grau desse polinômio da letra C é o quarto grau.
Aqui na letra D, a gente tem duas variáveis também, x e y. Esse primeiro aqui vai ser de segundo grau. Esse segundo, a gente tem 1 mais 1, 2, vai ser segundo grau também. E esse aqui também vai ser de segundo grau. Ou seja, cada monômio tem grau igual, não tem nenhum maior. Então, esse polinômio aqui, cada um desses polinômios aqui define o grau de todos eles, ou seja, segundo grau. Então, o grau dele vai ser segundo grau. Ok? Tem mais outra questão aqui. A letra E. X ao cubo vezes m mais 14x ao quadrado vezes m ao quadrado. Então aqui temos duas variáveis, x e m. A gente vai fazer o mesmo procedimento, que é, aqui tem 3 mais 1, 4. Então esse é do quarto grau. E esse, 2 mais 2, 4, é do quarto grau também. Então, como os graus desses monômios são iguais, então os dois definem o grau de todos o polinômio. Então, quarto grau, então o grau desse polinômio da letra C é quarto grau. A letra F, temos x à quinta vezes y menos x ao cubo vezes 4. Então, x à quinta vezes y tem um aqui, 5 mais 1, sexto grau. X ao cubo vezes y à quarta. Temos 3 mais 4, 7. Então, esse vai ser de sétimo grau. Então, o maior grau define o polinômio, o grau do polinômio. Então, o grau desse polinômio aqui é o sétimo grau. Que tem um monômio de maior grau, ele vai definir o grau de todo esse polinômio aqui. Ok? Quem tiver acertado a questão ou errado alguma, é só pausar o vídeo e corrigir. Agora eu vou para a questão 2. A questão 2 tem o polinômio x, 5x vezes y, menos 2x ao quadrado, mais x ao cubo vezes y. E está perguntando qual é o grau desse polinômio. Essa questão ela é bem parecida com a letra, com a número 1. Ou seja, a gente vai ter que analisar cada grau desses monômios aqui para definir, e o de maior grau vai definir o grau de todo esse polinômio. Ou seja, 5x vezes y, a gente tem uma aqui, mais 2, então vai ser do segundo grau. Esse grau aqui x está sozinho, então o expoente dele é o grau dele, então vai ser segundo grau também. Aqui tem 3 mais 1, 4, vai ser de quarto grau. Então aqui tem aqui o monômio com quarto grau, um monômio de segundo grau e outro monômio de segundo grau. Então o de quarto grau vai definir o grau de todo o polinômio. Então o grau desse polinômio é o quarto grau da questão 2, ok? Agora a gente tem a questão 3, classifique como monômio, binômio ou trinômio. Então na letra A aqui a gente tem 3x ao quadrado vezes y vezes z à quarta. Então é para a gente classificar se ele é monômio, se ele é binômio ou se ele é trinômio. Monômio, quando a gente viu, é quando só tem uma expressão algébrica sem nenhum complemento, ou seja, sem nenhuma soma, sem nenhuma subtração. Ele está ali sozinho, ele só tem uma única expressão algébrica. E aqui a gente pode ver que
temos uma única expressão algébrica, ou seja, a gente tem um monômio. Agora a letra B, a gente tem 5x² menos 7y. Ou seja, a gente tem uma expressão algébrica subtraída de outra expressão algébrica. Ou seja, a gente tem duas expressões algébricas, ou seja, 2b, 2. Só lembrar, 2b, então é bi, a gente tem um binômio. A letra C, a gente tem 2 menos 4x² mais x. Ou seja, a gente tem uma expressão algébrica subtraída de outra expressão algébrica mais uma expressão algébrica. Ou seja, a gente tem um monômio e outro monômio. Ou seja, a gente tem três expressões algébricas. Então, a gente tem 3, vem de tri, então a gente tem um trinômio. E essa letra D, que é 9ABC, 9A vezes B, vezes C, vezes D. Ou seja, vocês reparem que a gente não tem nenhuma soma ou subtração relacionada com essa expressão aqui. Ou seja, a gente só tem uma única expressão algébrica. E quando a gente tem uma única expressão algébrica, sem soma ou subtração, a gente tem um monômio. Então tá aí a questão 3. A letra A, monômio, a B, binômio, a C, trinômio e a D, monômio. Lembrando, gente, que todo binômio é um polinômio, todo trinômio também é um polinômio, ok? Polinômio é sempre quando tem mais de uma expressão algébrica. Um binômio é um polinômio também. Um trinômio também é um polinômio, ok? Agora a gente tem a questão 4 para dar o grau de cada monômio. E a letra A é 7x². Ou seja, qual é o grau desse aqui? O grau dele vai ser quem? Lembrando que o grau é dado pelo expoente da parte algébrica, ou seja, da parte das letras. Aqui tem o coeficiente e aqui tem a parte algébrica que é o expoente. Ou seja, o monômio aqui o expoente dele é 3, então ele é de terceiro grau. A letra B tem menos 2x y². Ou seja, a gente tem duas variáveis aqui, x e y. E quando a gente tem um monômio com duas variáveis, a gente soma seus expoentes. Ou seja, 4 mais 1, 5. Então o grau dele aqui vai ser o quinto grau. Aqui tem menos a² vezes y². Ora, duas variáveis diferentes, a gente soma os expoentes. 4 mais 2, 6. Então o grau desse monômio aqui vai ser de grau do sexto grau. A D, a gente tem 8A vezes B vezes C. A gente tem três variáveis, A, B e C. Então a gente soma cada expoente que elas têm. Ou seja, o expoente delas aqui é 1. Então vai ser 1, 2, 3. Então o grau desse monômio aqui vai ser terceiro grau. Então, lembra que o grau de um monômio se ele for de uma variável, é o expoente dessa variável.
Se for 2 é de segundo, se for 3 é de terceiro. Agora, quando ele tem duas variáveis, a gente soma os expoentes dessa variável. Igual aqui, x vezes y à quarta, então 4 mais 1, 5. Ou de 3 variáveis, se ele tiver 3 variáveis, a gente faz a mesma coisa, soma os expoentes de cada uma delas. Sempre nessa ordem, sempre soma. Se tiver 4 variáveis, soma os expoentes dessas 4 variáveis para achar o grau do monômio, ok? Questão 5, está pedindo o valor numérico da expressão. Ou seja, está pedindo o valor quando A igual a 1, B igual a 0 e C igual a menos 1. Ou seja, qual é o valor numérico? Aqui a gente pode ver esse binômio aqui com duas variáveis. B ao quadrado menos 4AC. Então ele está pedindo o valor numérico, ou seja, quanto vale quando A, B e C assumem esses valores aqui. Ou seja, você tem digamos que o valor seja P de AB igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. P de ABC. Desculpa que eu errei aqui. P de ABC é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E P de quem que vale? A vale quanto? Vale 1, B vale 0 e C vale menos 1. Agora é só substituir eles aqui, cada letra por letra. O B aqui vale quanto? 0, então vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes quem? Vezes 1, que é A, e vezes C, que é menos 1. Então, P de 1, 0 e menos 1. 0 ao quadrado dá 0, menos vezes menos aqui. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Então, o valor numérico desse polinômio aí é igual a 4. Então, acertou quem achou 4. Ok? A questão 6, a gente deu esse monômio aí, está pedindo o grau dele. Como eu já expliquei, o grau de um monômio a gente acha analisando os expoentes. Ou seja, a gente vê que esse monômio aqui ele tem 3 variáveis. Então a gente vai somar os expoentes dessas variáveis. Vai ser 2 mais 3 mais 2, que vai dar 7. Ou seja, o grau desse monômio aí vai ser de 7º grau. Bem simples, já resolvi questão parecida com essa aqui na número 4, que é grau de um monômio, aqui é praticamente a mesma coisa. Aqui a número 7 está perguntando qual das expressões abaixo é um monômio, né? Lembrando que monômio é quando tem uma expressão algébrica. Então a gente vai analisar essa letra A aqui. Aqui você vê que aqui na letra A a gente tem x mais y. Então a gente encontra uma expressão algébrica somada com outra expressão algébrica. Ou seja,
a gente tem duas expressões algébricas. Então, duas expressões algébricas é um binômio. Ou seja, não é esse aqui o monômio. Isso aqui é um binômio. A letra B, a gente tem 2x menos 3y. 2x menos 3y, ou seja, a gente tem uma expressão algébrica subtraída de outra expressão algébrica. A gente tem duas expressões algébricas que vai ser também um binômio. Ou seja, não é um monômio, esse aqui também não é um monômio. A letra C tem menos 7xy ao quadrado vezes z. Ora, você já repara aqui que a gente não tem uma expressão algébrica somada com outra expressão algébrica. A gente só tem uma única expressão algébrica. Então, essa expressão aqui, a letra C, que é o monômio. Vamos analisar essa D aqui. Aqui você tem uma expressão, outra expressão, duas expressões, binômio.